É uma das tradições mais antigas da humanidade contar histórias. E é precisamente isso que Cristina Taclin de Portugal vem fazer aqui em Macau. A autora de livros infantis leva a língua portuguesa a várias escolas do território através da arte de contar histórias. E para espanto dos meninos, sentava-se nas orelhas. Neste momento existe a nível mundial, não é recente, mas com muito peso, uma linha que defende que a narração oral é um instrumento poderosíssimo no ensino de uma segunda língua. Faz sentido aumentar o campo lexical de qualquer criança de forma a que ela possa depois construir as primeiras estruturas narrativas. Quando se está a trabalhar neste contexto, eu gosto muito de usar o objeto livre, não só porque o objeto livre é, para muitos meninos, a primeira grande galeria, a primeira grande relação com a arte. Portanto, hoje o álbum infantil tem também essa função, não é apenas um objeto de ler o texto, mas é sobretudo um objeto de ler a relação entre texto e imagem e ler o mundo. E ao fazer isso também ler os mundos interiores. A literatura para a infância ajuda a esclarecer medos, ajuda a refletir sobre as relações de cotidiano e a nomear. Em cada livro, um mundo de fantasias, histórias, aventuras e descobertas. E a palavra é o principal veículo. São estas as ferramentas de trabalho de Cristina Taclin, psicóloga educacional, autora de livros infantis e contadora de histórias. Nunca, em todos os cantos do mundo, precisámos tanto de trabalhar a escuta das nossas crianças. Não é por acaso que se assiste a grandes problemas de hiperatividade. Uma criança que tem dificuldades de escuta é uma criança que tem mais dificuldade nos processos de aquisição de conhecimento que necessita para o seu currículo, para o seu desempenho escolar. Cristina Taclin está em Macau a convite do Instituto Português do Oriente para levar às escolas do território a língua portuguesa através da narração oral. Aquilo que me foi proposto pelo IPOR foi uma rota pelos muitos lugares onde o português é amado e cuidado aqui em Macau. E a ideia é poder trabalhar com estes aprendizes de português muito pequeninos, costuma-se dizer que de pequenino se torce o pepino, em relação a muitas coisas e também em relação à aprendizagem da língua. E, no fundo, o que eu venho aqui fazer é aumentar o repertório linguístico destes meninos de forma a que a sua aquisição da língua portuguesa seja mais eficaz, mais sólida e que se possam exprimir com mais lisura em português. Contar histórias é uma das mais antigas tradições da humanidade, uma prática que, se por um lado se vai perdendo, por outro vai surgindo como importante ferramenta social. Eu não conheço os costumes locais, mas em Portugal começa a perder-se esta atividade de narração oral. Entrou desde há uns anos para cá e muito fruto de muita gente que está a trabalhar na área das bibliotecas. Entrou como uma ferramenta muito poderosa no trabalho de promoção do livro e da leitura. Mas ela cumpre uma função não apenas em contexto escolar, ela cumpre uma função hoje também com adultos em muitíssimas situações, com adultos em situação de isolamento social, em situação de exclusão, porque nós somos palavra e somos também aquilo que conseguimos contar sobre as nossas histórias. Portanto, contar histórias também tem a ver com isto, a possibilidade de dar o direito ao outro de ouvir, mas também de contar a sua história. Durante esta semana, Cristina Taclin levou a arte de contar histórias a várias escolas de Macau. O périplo começou na segunda-feira na Escola Luso-Chinesa da Flora. Nesta minha volta, tenho feito outras, mas nesta minha volta sabia que ia encontrar, que ia ter que recorrer muito a livro de imagem. Não é? A imagem tinha que ser um aliado poderoso nesta fase em que estamos a trabalhar com o português como uma segunda língua, como uma...
E, portanto, sabia, esse foi um critério importante para os livros que trago comigo hoje. Hoje, especialmente, aquilo que me ocorreu foi trabalhar estruturas cumulativas, estruturas que se repetem, estruturas, textos, pequenas narrativas de ouvir e de contar, porque não basta só ouvir, também é preciso encontrar contexto. E depois, quando a orelha já não chega, porque há alturas em que o corpo fica com tanta história que o bicho carpinteiro começa a manifestar-se, aí o corpo também tem que ser chamado para a berlinda, ou seja, pensar sempre nestas sessões como momentos onde se possibilita à criança uma experiência integral, porque nós apreendemos o mundo não apenas pelas orelhas, ou pelo nariz, ou pelos olhos, nós somos seres inteiros e aprendemos o mundo de uma forma inteira. Eu creio que toda a gente tem a capacidade de contar histórias. Nós contamos histórias desde que acordamos até que adormecemos. Aliás, o homem é a única espécie que é capaz de contar histórias. Costumo dizer que contar histórias é, sobretudo, dar colo. E os nossos meninos precisam muito de colo, precisam muito de conversar sobre os dias e é preciso conquistar esse tempo para a vida das famílias. Sobretudo porque eu acho que a gente precisa de famílias felizes e de crianças felizes. Cada vez mais cedo, diria até mesmo desde a altura que a criança ainda está dentro da barriga da mãe. É a altura certa para começar a contar histórias. Era uma vez e por aí.